Neste vídeo queremos rever o princípio do argumento, que é um resultado devido a Cauchy, e ele é um segundo vídeo numa sequência de vídeos que devem terminar ou culminar com o critério de estabilidade de Nyquist. Neste vídeo indicado aqui, avaliação geométrica de f de S, eu sugiro que vocês assistam ele antes, nós revimos o seguinte problema. Imagine no plano XY, em que o eixo X é o eixo domínio, o eixo Y é o eixo imagem. Temos uma função que, no caso aqui, por simplicidade, é uma reta, que eu posso escrever como y igual a f de x. Dado um valor teste x1, mapeio na reta para encontrar o correspondente y1. Vimos que isso corresponde, no caso desta função ser uma função de transferência ao invés de ser uma reta, ao seguinte. Primeiro, o eixo, aqui domínio, é um eixo no R1. Como essa função aqui tem argumento complexo e ela mesma é complexa, então não conseguimos espremer isso tudo no R1, precisamos desdobrá-lo para o R2. Então, em vez de um eixo domínio, teremos um plano domínio. Da mesma maneira, em vez de um eixo imagem, teremos um plano imagem. Portanto, podemos tomar, igual como pegamos o x1 aqui, podemos pegar um S0 aqui, aplicar o mapeamento f, ou seja, a função f, e ver onde que ele aparece aqui, no plano imagem. Vimos neste vídeo um procedimento geométrico para fazer isso que nós não vamos rever agora. Okay? Muito bem, antes de prosseguir, deixa eu chamar a atenção que esse procedimento que a gente viu e que está descrito nesse vídeo, ele vale para qualquer função complexa, vamos dizer assim, bem comportada. O que eu quero dizer é que ela não precisa ser necessariamente uma função em S, ela pode ser uma função em Z. O procedimento é necessário e rigorosamente o mesmo. Muito bem, em vez de tomarmos um valor e vermos um valor correspondente aqui, neste vídeo queremos imaginar um movimento ao longo desse eixo domínio e ver como é que o movimento ao longo desse eixo imagem se dá. Nesse caso da reta é muito simples, se eu mover aqui para a direita, isso corresponde ao movimento para cima, se eu voltar para a esquerda, isso que corresponde a uma diminuição ao longo do eixo Y. E se eu mover esse zero ao longo desse plano, agora eu tenho uma dimensão a mais, então eu posso fazer um traçado diferente, a pergunta é como é que esse aqui se comporta no plano imagem. Veremos isso a partir da próxima transparência. O resultado que usaremos, ou que reveremos, ele é devido a Cauchy. E o que nos interessa em particular é o caso em que o nosso percurso no eixo, no plano domínio, ele é um percurso fechado. Chamaremos esse percurso, esse caminho de gama. E graças às características bem comportadas das funções de transferência com as quais lidamos, elas é que fazem essa conexão. Então, se fizermos um caminho fechado no plano domínio, aqui esse ponto, que é o f de S0, ele também fará um caminho fechado no plano imagem. De fato, o formato desse caminho não será relevante para nós. Mas o que será relevante é o centro do princípio do argumento e nós vamos motivá-lo da seguinte maneira. Vamos imaginar um caso muito simples em que, por exemplo, eu tenho apenas um zero e eu resolvo fazer um caminho fechado. Assim, gama, então isso aqui é o plano domínio. Okay? E suponhamos que o primeiro ponto, meu ponto de partida seja esse é o S0. Então, vamos pensar em termos de fase exclusivamente. Então, vou indicar fase nesse ponto S0
como sendo esse ângulo. Agora, vamos monitorar o que acontece com esse ângulo à medida que passeamos ou percorremos o caminho gama. Observe que ele vai aumentando, aumentando, aí começa a diminuir, diminui, 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 chega aqui, diminui, volta a aumentar um pouquinho e volta exatamente ao ponto de partida. Okay? Isso corresponde a uma fase que fez alguma coisa e voltou ao valor original. Agora, vamos fazer algo parecido. A diferença aqui é que agora o percurso gama envolve, no caso aqui, o zero. Então, da mesma maneira, podemos tomar um ponto de partida, esse zero, né? Monitore essa fase, ok? Então, a fase vai, diminui, diminui, etc., diminui, diminui. E o fundamental é que, ao voltar aqui, essa fase acumulou 2π de, abre aspas, de movimento, de percurso. Isso aqui é, isso aqui é ainda o que acontece no domínio. Isso significa que no plano imagem, a fase, ela acumulou uma volta de 2π, ou seja, uma volta corresponde a 2π. Então, seria alguma coisa que foi, veio e deu a volta toda. Então, a origem deste plano, ela foi envolta uma vez pelo percurso gama I, que é o correspondente a esse gama no plano imagem. Em outras palavras, se monitorarmos as voltas que esse percurso dá à origem deste plano imagem, temos uma ideia de quantos zeros ou quantos polos, a diferença deles, estão envolvidas pelo percurso gama. Vamos ver alguns exemplos e com isso eu espero que tudo fique um pouco mais claro. Então, o que acabamos de dizer é esse exemplo aqui. Então, imagine dois polos, dois zeros nessa posição, mas o percurso gama envolve apenas um zero. Então, significa que esse percurso, estou monitorando a fase neste plano, que é o plano imagem, ele envolve a origem, porque há um acúmulo de 2π. Um aspecto importante, vocês vão lembrar que a fase do lado de cá, então a fase de f de S0 era calculada assim: as fases correspondentes dos zeros, tantos quantos fossem, né, menos as fases dos polos, menos φn, que são as fases dos polos. Então, esses sinais algébricos indicam o seguinte, que se nós dermos a volta, um percurso num sentido, aqui o sentido será o mesmo para o caso de zeros e será oposto, contrário para o caso dos polos que tem o sinal negativo aqui. Muito bem, se o percurso gama, em vez de envolver um zero, envolver dois zeros nesse sentido horário, então a fase no plano imagem dará duas voltas no mesmo sentido, ou seja, horário, nessa origem. Se envolvermos dois zeros e um polo, então a fase em torno desse zero acumula 2π, em torno desse zero acumula outros 2π, então são 4π, e em torno desse polo acumula 2π, que é subtraído por causa do sinal negativo. Então, qual que é o resultado líquido? Então, 2π aqui e menos 2π aqui. Então, é 2π, ou seja, uma volta no sentido
horário, que é o mesmo sentido em que é percorrido esse percurso gama. E, por fim, se tivermos apenas um polo, então o percurso acumula 2π, mas como é polo, ele aparece negativo. Então, esse percurso aqui está no sentido contrário a este. Se aqui era horário, aqui será anti-horário. E aqui, se envolvermos dois polos, então cada um tem uma contribuição de 2π, negativo do lado de cá, porque são polos, que corresponde a 2 voltas na origem no sentido contrário ao sentido do percurso gama, que no caso aqui foi horário, portanto aqui anti-horário. Esse é o princípio do argumento. Lembre-se que o que a gente enxerga aqui, no fundo, é a diferença do número de polos e zeros que são envolvidos pelo percurso. Então, por exemplo, neste caso daqui, se eu acrescentar um polo e um zero, isso aqui não muda o número a maneira, o tamanho sim, mas o fato de ele dar uma volta no sentido anti-horário não altera em absoluto. Portanto, a gente não consegue dizer quantos polos e zeros estão dentro do percurso gama, simplesmente podemos dizer a diferença do número deles.